A censura do regime chinês se intensificou nos últimos dias. Denunciantes de dentro da China contaram com exclusividade ao Epoch Times em chinês que nas últimas semanas, por todo o país, vários críticos do regime foram colocados sob vigilância e controle intenso do Estado, chegando até mesmo a serem proibidos de sair de casa. Outros receberam alertas do regime chinês para permanecerem em silêncio. Isso aconteceu porque o Partido Comunista Chinês queria censurar informações dentro da China durante o aniversário de 36 anos de um dos massacres mais sangrentos que aconteceu no país, o massacre da Praça da Paz Celestial, quando soldados chineses abriram fogo contra milhares de manifestantes. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco, e no episódio de hoje nós vamos conferir o que delatores de dentro da China falaram com exclusividade sobre o aumento dessa censura nos últimos dias. Antes de seguirmos, já lembre-se de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ontem, dia 4 de junho, marcou 36 anos desde o massacre da Praça da Paz Celestial, quando tropas chinesas reprimiram violentamente um movimento democrático liderado por estudantes, que resultou em milhares de mortos e feridos. No entanto, mesmo após tantos anos, o massacre ainda assombra o regime chinês. Agora, informantes de dentro do país contaram os detalhes da versão em chinês do Epoch Times, que é o maior jornal em mandarim do mundo que não é controlado pelo regime da China. Eles disseram que as autoridades chinesas estavam censurando pessoas que pudessem fazer, de alguma maneira, o assunto vir à tona. Um desses informantes foi o Sr. Wang, que mora em Pequim, capital da China, e é amigo íntimo de um proeminente dissidente chinês. Ele afirmou que dias antes do 4 de junho, a Polícia de Segurança do Estado do regime já estava vigiando intensamente algumas das principais pessoas conhecidas por serem críticos do regime chinês. De acordo com Wang, que pediu para não ter seu nome completo divulgado por medo de retaliação, no dia 30 de maio, a conhecida jornalista e dissidente de 81 anos, Gao Yu, foi levada para uma dita viagem forçada pela segurança do Estado. Gao é conhecida por suas reportagens francas sobre questões políticas e econômicas, e por conta disso chegou a ser presa várias vezes pelo regime nos últimos anos. Agora, segundo dissidentes chineses, esse termo, viagem forçada, faz referência a uma tática comum usada pelas autoridades da China, que durante períodos politicamente delicados, como por exemplo as sessões plenárias anuais ou aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial, obrigam ativistas de direitos humanos a saírem de suas casas, levando eles para um local isolado. Assim, essas pessoas são impedidas de terem contato com a mídia ou participarem de atividades comemorativas. Ainda de acordo com Wang, um informante da China, possivelmente devido a restrições orçamentárias, nem todos os dissidentes foram realocados para lugares mais isolados dessa vez. Mas ainda assim, durante este período do aniversário do massacre, elas foram monitoradas pela polícia local ou guardas de segurança, e várias outras pessoas foram colocadas até mesmo em prisão domiciliar, como por exemplo os proeminentes advogados de direitos humanos Mo Xiaoping, Wu Xiqian e o conhecido escritor e crítico do regime chinês Lao Gui. Além disso, a censura online também se intensificou neste período. Por exemplo, muitos perfis das redes sociais na China foram suspensos por compartilharem imagens em homenagem ao 4 de junho. Durante uma entrevista para o Epoch Times em chinês, o analista político Sun Li, baseado em Pequim, disse que o massacre da Praça da Paz Celestial continua sendo uma ferida profunda na história política moderna da China. Ele complementou dizendo que todos os anos, por volta desta época, as autoridades reforçam o controle e que isso reflete a ansiedade profunda sobre sua legitimidade política e estabilidade social. Trazendo agora mais informações sobre o massacre da Praça da Paz Celestial que aconteceu no dia 4 de junho de 1989, no início dos anos 80, com a China passando pelo que ficou conhecido como Reforma e Abertura, acreditava-se que o país estaria passando não somente por uma abertura econômica, mas também se tornando mais democrático. E até mesmo dentro da China existia essa crença de que o regime estivesse se tornando menos autoritário. No entanto, quando manifestantes saíram às ruas pedindo por mais liberdade de expressão e o fim da corrupção, o regime ordenou que a polícia abrisse fogo contra os manifestantes. Vamos agora conferir algumas imagens para compreender melhor o que aconteceu exatamente naquele dia. Essas imagens foram feitas pela BBC, a principal mídia ocidental que conseguiu cobrir o massacre na época.
As the army units approached the center of the city, they were firing into side streets, killing and injuring scores of incomprehending and unarmed men, women and children. Troops have been firing indiscriminately, but still, there are thousands of people on the streets who will not move back. The bicycle rickshaws scooped up the injured. Others were shunted onto bikes and pedaled to hospital. The battle is underway, but it's being fought in the broad boulevards beyond Tiananmen Square, where civilians are confronting the troops advancing on this position and falling under heavy gunfire from the People's Army. Casualties were arriving every few seconds. On bikes, rickshaws, park benches, carried in. In 20 minutes, 40 seriously injured were brought for emergency surgery. 2 were already dead. The students were incredibly brave. They were fighting live ammunition with rocks and stones. The crackdown is going to take many more hours, if not days, before it is complete, before we will know how many people have died. How do you feel right now? Feel right now? I'm very angry. Agora, para entendermos o que aconteceu naquele dia, eu quero voltar no tempo com vocês para conferirmos o porquê esses estudantes chineses saíram para se manifestar. Tudo começou em 15 de abril daquele ano, quando o ex-líder do Partido Comunista Chinês Hu Yaoban faleceu. Ele era um líder com grande apoio popular, por ser principalmente conhecido como um líder pró-reformas, que incentivou tanto reformas econômicas quanto políticas. Por isso, sua morte causou grande comoção popular, e entre 17 e 18 de abril, dezenas de milhares de estudantes se reuniram espontaneamente na Praça da Paz Celestial, que é um local muito importante na capital chinesa, para lamentar e prestar homenagem a Wu. Além disso, naquela época, muitas pessoas estavam insatisfeitas com o sistema do regime chinês e rapidamente essas manifestações que prestavam homenagem a Wu começaram a se transformar em reais protestos pedindo por mais liberdade de expressão e democracia no país. Então, no dia 26 de abril daquele ano, o Diário do Povo, um jornal estatal, publicou um artigo afirmando que aquele movimento estudantil era, na verdade, uma forma de agitação política. Só que essa declaração teve um grande impacto nos manifestantes, porque durante a Revolução Cultural, qualquer pessoa que fosse acusada de causar agitações políticas era considerada uma ameaça à segurança pública e, assim, precisaria ser eliminada. Assim, a publicação deste artigo incentivou o início de uma pressão maior do regime chinês contra esse movimento democrático, e em resposta, 200 mil estudantes saíram às ruas para protestar contra o editorial e também contra a narrativa que o regime chinês estava criando sobre essas manifestações. Já em maio, as manifestações contavam com milhares de pessoas, e agora não apenas estudantes, mas também juízes, soldados e até mesmo funcionários do Partido Comunista Chinês. Além disso, alguns desses estudantes em Tiananmen começaram a realizar greves de fome para tentar fazer com que o regime conversasse com eles de maneira mais direta. Só que acontece que boa parte da população acabou apoiando essas greves de fome, o que colocou muita pressão social sobre o regime. Assim, alguns líderes do partido se reuniram com esses estudantes, mas ainda assim as manifestações continuaram e o regime, por sua vez, declarou lei marcial, enviando suas tropas para Pequim, onde a maior concentração das manifestações estava acontecendo. Entre os líderes que se encontraram com esses manifestantes estava Zhao Jiang, que era o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. A questão é que Zhao era um grande apoiador da reforma política e econômica no país e simpatizava com os manifestantes, o que não alegrou muito outros membros do Partido Comunista Chinês. Por isso, pouco depois de seu encontro com esses estudantes, Zhao foi expulso do partido e foi condenado à prisão domiciliar até o fim de sua vida. O que aconteceu com Zhao Jian foi muito emblemático porque demonstrou qual seria a postura do partido com aqueles que apoiassem manifestações populares e os pedidos por mais democracia no país. Então, toda essa agitação popular nos leva para 3 de junho de 1989, quando Deng Xiaoping comandava o setor militar do país e ganhou muito poder depois da retirada de Zhao, ordenou que tanques e soldados abrissem fogo contra os manifestantes. Muitas dessas pessoas foram mortas nessa noite e isso foi algo que continuou até dia 5 de junho. Além dos manifestantes, alguns moradores de Pequim que estavam dentro de suas casas acabaram também sendo atingidos e mortos por balas perdidas. Até hoje, o número real de mortos é desconhecido. O regime chinês declarou na época que foram algumas centenas.
No entanto, a BBC, que cobriu a manifestação, e o governo britânico, que investigou o caso, estimam que cerca de 10 mil pessoas tenham morrido durante esses eventos. Agora, enquanto o massacre continuou no dia 5 de junho, o regime chinês convocou uma campanha nacional para prender os líderes estudantis e os manifestantes. Alguns deles foram condenados à pena de morte e outros estão até hoje na prisão. Esses estudantes chineses lutaram pela democracia e pela liberdade. Eles acreditavam que o regime chinês os ouviria e traria mudanças. Mas o que esperava eles, na verdade, eram tanques e tiros. No entanto, mesmo após o massacre ter acontecido em 1989, alguns países ainda assim quiseram investir e fazer negócios com o regime chinês, acreditando que eventualmente eles se tornariam menos autoritários. Nos Estados Unidos, por exemplo, 6 meses após o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, o presidente George H.W. Bush enviou secretamente enviados à China 2 vezes para manter as portas abertas com Pequim. Ele acreditava que essa abordagem serviria aos interesses econômicos de longo prazo dos Estados Unidos. O que ele talvez não tenha percebido na época é que isso acabou ajudando o regime chinês a seguir em frente sem consequências reais para o massacre cometido contra sua própria população. Alguns anos depois, essa abertura comercial com a China se acelerou ainda mais, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, o que impulsionou o país a se tornar um polo de manufatura mundial, permitindo que eles crescessem até se tornarem a segunda maior economia do mundo. Aos poucos, os países ocidentais ficaram cada vez mais dependentes das exportações da China, e essa dependência se transformou em uma grande preocupação de segurança durante a pandemia da Covid-19, quando a China estocou equipamentos médicos essenciais, como máscaras e ventiladores hospitalares. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou deste vídeo, já lembre de compartilhar ele para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e de deixar aqui a sua curtida. Muito obrigada por assistir e até uma próxima.